Bora lá, girando o assunto aqui no Morning Show. Ontem, só para variar, tivemos mais um dia agitado na política. O site The Intercept Brasil publicou trechos completos de diálogos atribuídos a Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Em uma nova conversa, o procurador da Lava Jato diz que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, apoiou o então juiz federal numa queda de braço com o ministro Teori Zavascki. Outra notícia, segundo o Estadão, ataques de hackers atingiram pelo menos 10 autoridades ligadas à Operação Lava Jato. Entre elas estão o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e a juíza substituta, a Gabriela Hart. Vamos lá falar com Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. O cenário tá meio distópico, é o mundo real aprendendo com as séries da Netflix, Trindade. Bom dia. Pois é, muito bom dia. Ontem uma colega minha, Denise Rotenburg, me disse que o astrólogo revelou que a carta da semana é revelação. Ou seja, essa será... Olha! Peraí, Zé. Essa será uma semana... Peraí. Fim de novela, congela na cara do Zé, assim. Peraí, Zé. Ô, Zé, quando você fala o astrólogo, a gente só pensa numa pessoa. Será que eu tô certo? Olavo de Carvalho mexeu nas estrelas pra dizer esta pérola, foi isso? Ah, não, mas desculpa, ele não pode mais ser astrólogo. Agora ele acredita em terra plana. Como é que uma coisa continua comunicando com outra? Não, isso é uma falácia. Não fale isso. Vai lá, nas horas de folga, nas folga, astrólogo. O Rob. Outros é pensólogo e outros ólogos aí que Olavo é. Olha, a história então é a revelação da semana. Há uma expectativa muito grande no mundo político do que virá. Ontem, novidades indicaram ali, de que os diálogos vão muito além e isso acabou mexendo muito no mundo político. E no dia em que a bancada do governo, os líderes governistas comemoravam a vitória na liberação de emissão de quase 250 bilhões de reais, aí em seguida veio a aprovação no Senado Federal de um decreto que cancela o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre liberação de armas, mudança no porte e posse de armas. E em seguida a reforma da Previdência, que está dominada pelo Centrão. Então a bancada do governo não está reorganizada, não. Vamos lá, Alexandre Borges, já vou começar aí a abusar de você aí. Vamos falar sobre isso aí. Bom, é mais um trecho aí envolvendo agora um nome do Supremo Tribunal Federal, a juíza substituta, como eu falei, Gabriela Hart também. O Fefito falou de novela dos artistas, né? Mas a gente segue agora capítulos e estamos no aguardo para saber Gabriela, famosa pela frase: se continuar nesse tom, nós vamos ter problemas pro Lula. Bem lembrado, bem lembrado. É uma coisa que ainda espera-se muito mais, né? Que seja revelado muito mais para que, de fato, o que está sendo alardeado ou se efetive ou se revele um tiro na água aí, enfim. Pois é, eu primeiro queria dizer que eu sou daqueles céticos chatos que querem ver o material original. Ok, o Intercept está publicando, eu tenho acompanhado, vi ontem a entrevista do editor do Brasil, o Leandro Demore, enfim, que eu fui descobrir que me bloqueou no Twitter. Eu achei... Um abraço, Demore. Eu não sei por que você me bloqueou, nunca discuti com você, mal sabia quem você era, mas um abraço. Descobri ontem que ele me bloqueou no Twitter. A gente só bloqueia quem é bruto, quem xinga, peraí. Mas é. O Alexandre é um cara diplomático. Imagina, nunca discuti com ele na vida, mas enfim, não tem problema não. Eu, de qualquer jeito, tenho reservas a esse material, quer dizer, aquela história, la garantia sou eu, quer dizer, a garantia que o material é correto é o quê? É da palavra de quem publicou, então, é do hacker, entendeu? Enfim. Mas as pessoas que estavam envolvidas nesses vazamentos, o Moro e o Dallagnol, já não deram a entender que o material era deles Sim, mesmo? Quer dizer, a primeira reação deles foi meio, isso não é assim e tal. Com o tempo, com os dias, passando 2, 3 dias, eles já começam a dizer, porque o próprio Moro, você deve lembrar, uns dias atrás, disse que teve o celular hackeado. Então ele não nega. Também, e o site também não diz direito o que tem. Está revelando aos poucos. Hacker, né? Oi? E nem se foi um hacker. Nem se foi um hacker. A gente tá aqui presumindo especulando. que é, porque eles não falam. Porque o próprio Telegram diz que pode não ter sido hacker, pode ter sido o Telegram diz que não foi. Aí vê que o Moro clicou ali numa pop-up esquisita pra ganhar, sei lá, algum dinheiro, ou ver alguma coisa, que aquela tia da gente faz e deu nisso, ou esqueceu logado no computador. Aliás, deixa eu aproveitar só pra corrigir uma coisa que eu já falei aqui, e aproveitando o seu ensejo, que você disse que tem muita coisa ainda sendo depurada,
Eu acho, muita gente tá condenando o Intercept porque não soltou tudo de uma vez. Eu acho que tem que ter um cuidado ao soltar tudo de uma vez, jornalisticamente falando, enquanto jornalista mesmo. Porque é muito material. Eu falei aqui, inclusive, que eram 1.600 horas, mas não, são mais de 1.600 páginas de material para ser lido e para ser depurado e tudo mais. Estão fazendo um trabalho ali de separar o que é de foro íntimo e o que é de interesse público. A justificativa deles, eu vi, mas eu acho que nós podemos questionar a justificativa. Sim. Porque você pode fazer... Por exemplo, o que o Julian Assange faz? Ele recebe, ele solta tudo, não quer nem saber. E sai coisa íntima, sai coisas... Sai tudo. Eu não estou dizendo que está certo, mas é uma opção que o Wikileaks tem. Tudo que ele recebe, ele solta no dia, na hora, e que se dane, né? Ou então você pode falar, não, eu vou levar 2 anos para ler isso aqui, mas vou continuar no dia que eu terminar, selecionar. Agora, o que está acontecendo? Nenhuma coisa nem outra. Recebe-se o material e fica soltando em doses homeopáticas. E fica aquela nuvem. Olha, eu tenho mais, hein? Olha, eu tenho coisa aqui. Entendeu? Aquela briga de namorada, eu tô sabendo umas coisas. Você chegou tarde, sabe? Você não sabe direito contra o que você está lidando, entendeu? Então, e o país parado, quer dizer, você tem um ministro da Justiça, você tem um monte de autoridade, sem saber, porque se joga no ar que são 2 anos de conversa. Eu não sei vocês, eu não lembro de tudo que eu falei no WhatsApp em 2 anos, enfim. Então, o sujeito bota no ar, eu roubei 2 anos de conversa sua do celular e fica esperto aí, que, entendeu? É difícil. O Alexandre, vai lá, completa, por favor. Então, assim, além do que, eu não vou nem entrar, nem questionar a boa-fé do pessoal do Intercept. Eles podem ter recebido o material, estão trabalhando, mas o próprio material que eles receberam foi editado, tem alterações, isso precisa ser periciado. Você tem um filtro jornalístico da relevância da matéria, mas você tem uma perícia técnica de alguém de TI, de olhar se aquele material original realmente está na íntegra, se não está, se foi adulterado, porque você não pode automaticamente confiar na palavra da sua fonte, ou do hacker, ou seja lá o que for. Tanto que, e aí é bom também, só para concluir essa primeira parte, a gente lembrar que o próprio Glenn, não confundir com Glaze, né? O próprio não é Hoffman, é Greenwald, exatamente. O próprio Glenn foi revelado uma conversa dele com a Globo. Ele tentou levar essa matéria para a Globo, dentro dos padrões dela, falou, bom, então a gente precisa ter acesso, o que é, e aí ele teve uma reação estranha de, então não, e tal, depois saiu queimando a Globo numa outra entrevista, a Globo soltou uma nota que eu achei até muito bem escrita, respondendo à altura. Então tem uma nuvem aí que coloca as autoridades, algumas das mais importantes do país, ali meio na marca do pênalti, sem fazer trocadilho com o Moro que foi pro estádio ontem, com a camisa do meu Flamengo, que aí também... Eu queria fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta bem rápida? Peraí, Vitor, segura um pouquinho, só para em frente a alguma coisa que você falou, Alexandre, a gente tá falando o quê, talvez ali? Quando você falava, eu pensei, monopólio da informação. Ok, quem tem o furo, quem tem a notícia, trata essa notícia da maneira que lhe convém, de alguma maneira. O álibi aí talvez fosse acreditado ao fato de que o próprio Glenn demonstrou um cuidado. Eu não quero expor, que nem você falou, o Assange vazou tudo, então coisas pessoais, então ele tá tendo um cuidado, segundo o que ele diz. Segundo o que ele diz. De não expor intimidade, coisas que não tenham interesse republicano, enfim, da República. E sendo isso, parabéns para ele. Sendo isso, se isso se confirmar, parabéns para ele. Agora, essa perícia que você fala cria também uma curiosidade muito forte com relação a outros materiais que compõe esse acervo aí. Áudio, por exemplo. Áudio é uma coisa, mais facilmente identificável. A voz do Moro é uma voz bem típica aqui no programa. Inclusive, a gente tem aqui o nosso Sérgio Moro, que fala sobre isso. Fala, Conge. Não falo. Não, mas o áudio... Meu amigo André Marinho faz um Sérgio Moro perfeito. A cautela, eu acho a cautela, o ceticismo que você... É um cuidado que a gente deve ter. Porque até então a gente tem a possibilidade de algo muito grave que deve ser investigado, não é? Posso colocar uma pergunta para Alex? Ontem a gente... Fala, Zé. Desculpa, peraí, só um minuto. Fala, Zé. Olha, Edgar, isso aí é o debate do momento, né? O assunto que chega no Salão Verde, nos plenários e tal. E essa disputa do que é mais importante, se é o conteúdo do vazamento, né? Os diálogos ou o vazamento,
é uma guerra. Está sendo travada aqui uma guerra em torno disso. Existem duas propostas de CPI. Uma do Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, do PSL, que tenta fazer uma CPI para investigar o vazamento. Uma inocência, como se fosse possível combinar o resultado de uma CPI ou um plenário de uma CPI. Do outro lado, a oposição que quer investigar só os diálogos e a Lava Jato por dentro, né? Eu acho que é essa realmente a disputa do momento. E há diálogos de todos os tipos, inclusive íntimos. Sim. Aqueles comentários que as pessoas fazem, né, no momento privado. Né? Eu acho que nem casamento sobrevive com a quebra de sigilo assim. Tá certíssimo. O meu sobrevive, arrasou. Pode quebrar o meu. Não, o que eu ia falar tem um pouco a ver com o que o Zé levantou, inclusive. Porque ontem eu fiquei meio constrangido com um espetáculo promovido lá entre os congressistas, porque o Daniel Silveira, do PSL, propôs convocar o Glenn Greenwald para prestar esclarecimento sobre esses vazamentos. E aí, quando a oposição começou a votar a favor para que ele fosse lá, quis tirar a proposta e falou, tipo, não, porque se a esquerda votou a favor, não deve ser algo bom, vamos tentar tirar da pauta. Eu queria saber, o que pra mim é constrangedor, porque só mostra que ninguém pensou antes propor uma coisa, e eu acho que o Glenn pode ser mesmo, pode vir a esclarecer mesmo. Você é a favor ou contra? Era isso que eu queria te perguntar, convocar o Glenn Greenwald para esclarecimentos. Eu acho ainda tudo muito precipitado. Minha posição, falei isso ontem no Pânico, falei isso ontem no 3 em 1. Porque, por enquanto, o que a gente tem é apenas as matérias do Intercept, a gente não tem o material original, e o país já está querendo fazer CPI, que foi pegando carona no que o Zé Maria falou. Quer dizer, o tamanho da gravidade que é você parar o ministro da Justiça, parar a Lava Jato, botar todo o país inteiro parado, por causa de uma matéria que você não tem nem e nós não estamos... E eu não estou querendo nenhum demérito ao Intercept, mas não é exatamente mídia mainstream, assim. Quer dizer, é um site que tem uma posição política bem clara, e eu acho bom que tenha também, acho super válido, eu tenho, eles têm, não tem problema nenhum. Eu respeito mais quem se abre e diz claramente qual é a sua visão de mundo, qual é a sua posição ideológica. Mas também não ser mainstream não é exatamente algo que deponha contra, né? Porque na direita, por exemplo, tá um monte de gente citando mídia alternativa o tempo todo, como, sei lá, Terça Livre, Marreta Urgente, e vários outros sites que muita gente nem tem conhecimento, e usa como fonte séria. Não posso nem tocar nesse assunto, que um dia eu fui questionar isso, eu apanhei pra caramba, então... Mas ele tá certíssimo em questionar, inclusive, Alex. O que é imprensa livre, depende do que é bom pra você, né? Mas então, assim, o que eu tô te falando... Não, mas tanto que nós estamos repercutindo a matéria do Intercept. Eu não tô falando pra descartar, mas eu acho que nós temos que ter um ceticismo natural de quem não viu o material original. Não, o material todo. Né? Quer dizer, tudo que a gente tem até agora é a palavra do pessoal do site. Ok, vamos confiar desconfiando, só isso, é aquele ceticismo natural, tipo assim, porque eles também podem ser, vá lá, enganados na sua boa fé, eles também podem ter recebido um material adulterado e não terem conseguido periciar e talvez serem levados a erro por um hacker, alguém mal intencionado. Hoje em dia, aliás, isso é uma coisa muito desse ano, dessa nova, vamos chamar de nova política aí que a gente está vivendo. Toda hora a gente do jornalismo escuta uma história da política e aí o pessoal, a primeira tendência é, corre para publicar, e você fala, peraí, já saiu no Diário Oficial? Já saiu, porque senão, hoje a gente está vivendo uma era de muita pegadinha, né? Lembra aquele caso da Eliane Cantanhede falando da demissão do Vélez Rodrigues, né? Que ela deu a queda do ministro e a gente ficou com a impressão que o ministro teve uma sobrevida de 2 semanas só para sacanear a Eliane. Foi bem isso. Foi bem isso. Não é? Então, assim... Nunca se sabe. Pois é, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa era que a gente está vivendo para já sair assumindo como verdade coisas que a gente recebe, que a gente ouve, porque tem gente que tem um investimento nessa coisa da fofoca, do fake news, de pegadinha, de espalhar uma notícia para depois desmentir, para exatamente tirar a credibilidade de quem dá aquela notícia. Então a gente realmente tem que tomar cuidado. Claro que é possível que essas conversas sejam verdadeiras? É perfeitamente possível, mas até o momento a única coisa que a gente tem é a palavra do blog, que não mostra a fonte, que não mostra o material primário não foi periciado por uma fonte independente. Então, ok, benefício da dúvida, mas
Cautela. Cautela antes de parar o país, CPI, entendeu? A única coisa disso tudo que eu concordo tem que mais é que vestir a camisa do Flamengo mesmo.